Hoje nós vamos encerrar esse primeiro ciclo de seminário sênior com a palestra da professora Helena sobre a experiência e tempo no início do século XX, né, na filosofia, na ciência e na literatura, com Russell, Einstein e Proust. Tá? E a gente teve muita alegria de receber todos esses professores, né? E a professora Helena então vai encerrar esse ciclo. A professora Helena, ela fez aqui no IFIX a graduação, o mestrado e iniciou o doutorado dela em filosofia. Tá? E esse doutoramento ela concluiu na França, na Universidade de Estrasburgo. Ela trabalhou no IFIX de 1968 até 94. Né? E lecionou diversas disciplinas, tanto na graduação como na pós-graduação, tanto mestrado quanto doutorado. E ela é professora também da UERJ, professora titular da UERJ, onde ela trabalha desde 85 e ainda é ativa lá na UERJ. A pesquisa na área filosófica basicamente na área de filosofia da natureza. Isso? Já teve incursões na bioética, mas atualmente mais na filosofia da natureza. Por favor. Eu quero inicialmente agradecer o convite de estar aqui. Como a Sara mesmo mencionou, eu trabalhei aqui muito tempo. Na verdade, eu sou originária da UFRJ desde o colégio de aplicação. Eu fiz toda a minha graduação aqui e assim que eu me formei, eu fui convidada pelo professor Eduardo Mendonça para começar a dar aula. Então, durante um certo tempo, eu trabalhei, digamos assim, na parte administrativa também. E esse meu percurso iniciado na filosofia foi ainda na graduação, quando um dia, ainda na Faculdade Nacional de Filosofia, eu estava descendo as escadas e o professor Otávio me disse: vamos trabalhar juntos? Eu falei: vamos. Nem sabia para quê. E o que foi mais interessante é que depois ele tinha um contato com os médicos, os cientistas da UFRJ, e ele queria que também a gente fizesse uma pesquisa. A pesquisa dele era exatamente na área de filosofia, ciência e arte. Então, quer dizer, desde o meu último ano de filosofia, na graduação, eu já estava trabalhando nessa área e fui como professora, dando várias disciplinas, mas aquela que me interessava mais era na área de filosofia da natureza. Então, a filosofia da natureza que eu faço, ou que eu pretendo fazer, ou sempre procurei trabalhar, está mais, inicialmente, era voltada para aqueles cientistas ou filósofos que privilegiavam a fundamentação matemática da própria ciência, da própria natureza. Né? Quando eu fui fazer, após anos de estudos, em que eu resolvi fazer o doutorado, eu me deparei com um livro do Alexandre Guillet, que no tempo que eu dava aula, pensava sempre que falava em Poiré, mas depois fui a descobrir que ele era um músico e que, na verdade, a pronúncia correta do nome dele seria Alexandre Guillet. Né? Um livro onde ele faz uns estudos newtonianos. E ele dizia que há duas correntes que predominam na história da ciência. Uma grande, bastante importante, e estabeleceu diretrizes para todo o conhecimento científico e filosófico, que era a vertente matemática. Né? Mas que havia uma menos importante, menor, mas que tinha sua grande importância, que era a via da matemática, a via da matéria. Eu disse: olha aí o novo caminho para eu fazer, porque sempre estava voltada para a matemática, eu queria ver o outro lado. O outro lado, que era sempre muito combatido por todos, o lado do empirismo,
o lado, digamos, da matéria. Então eu disse, poxa, por quê? Se vocês pensarem bem, de um lado havia o Galileu que dizia, olha, a natureza está escrita em caracteres matemáticos. Já o Robert Boyle, na segunda metade do século XVII, diria não, a natureza está escrita em corpúsculos. Em corpúsculos, como se a matéria estivesse dividida, não em átomos, mas em fragmentos, etc. E ele faz o que ele era, seria assim, uma grande importância do pensamento futurista, trazer o ceticismo, trazer isto para o domínio da ciência. Tá? É toda uma discussão sobre. Eu passei a trabalhar por aí. Bom, então vocês vejam que o título que está ali era a intenção de um lado, entender o que é experiência na filosofia, que evidentemente não tem o mesmo sentido que a experiência na ciência e na arte. Há sempre se diz assim, bom, a experiência é algo próprio, digamos, da ciência, mas não da filosofia, o que não é verdade, porque sempre esse diálogo entre a teoria e a experiência sempre esteve presente, tanto na filosofia quanto na ciência. E há uma pergunta, mas é possível fazer experiência na filosofia? É como se você dissesse, a experiência é algo próprio da ciência. E com o advento do método moderno no século XVII, falava-se que o método científico implica hipóteses, deduções e em fazer experiências. É preciso fazer experiência, mas é preciso também ter uma linguagem matemática. No século XX, estamos dando um pulo enorme, o Dedekind, quando escreve sobre a crise do pensamento das ciências, mas no caso não das ciências naturais, mas das ciências humanas, ele diz, é possível experimentar na filosofia? Ele dirá que sim, que nós experimentamos sobre o que a ciência faz, sobre o que a ciência diz, sobre o que os filósofos dizem. Então é possível fazer experiência. Nesses autores que aí estão mencionados no quadro, nós vamos ver que o que haveria de comum entre eles seria, nós chamaríamos de experiência no pensamento. Tá? Por quê? É o uso da imaginação, é o uso de uma variação, digamos, de como você vai chegar a um resultado final, a uma ideia, a uma essência, através da variação, através da imaginação. Então é um momento, digamos assim, em que nós não utilizaríamos a experiência ou falaríamos da imaginação não no sentido propriamente de uma fantasia, mas de uma imaginação criadora, onde essa imaginação criadora teria tanta importância ou mais do que a própria inteligência. Então, digamos, Russell faz uso da imaginação, o Einstein faz uso da imaginação e o Proust também o faz. Né? Como é que eu vou tentar conciliar isso? Eu estou tentando dar alinhavar essas três formas de pensar a realidade, experiências diferentes, né? Formas de conhecimento diferentes voltados para uma realidade, mas como é que eu posso encontrar um viés comum entre esses autores? Né? Quando eu vou tomar como base o pensamento de Russell, porque a partir dele é possível fazer uma leitura tanto do Einstein quanto do Proust. Tá? O que eu queria dizer a vocês?
Russell é um pensador que nasceu no final do século XIX e viveu uma boa parte da sua vida no século XX. E a obra que quando eu me liguei à experiência e tempo, eu estava pensando nas publicações desses autores a partir do início do século XX. Um deles, tanto quanto o Russell deu as suas primeiras lições sobre o tempo, é por volta de 1905. Quando Einstein também pretendeu, ou escreveu, ou estava voltado e passou semanas debruçado sobre a questão da eletrodinâmica dos corpos em movimento, ele teria iniciado essa publicação sobre a teoria da relatividade estrita em 1905. Né? E o Proust, digamos assim, a sua obra teria sido publicada por volta de 1927. Tá? Agora, o que... então, na minha cabecinha estava por que os autores, os cientistas, os filósofos, aqueles que se dedicam à arte, estariam voltados para a questão do tempo? Por que essa questão ela se torna vital? Por que ela se torna objeto de reflexão por todos nesse momento? Qual é o sentido do tempo? E como é que esse tempo pode ser experimentado de maneiras diferentes por cada forma de saber? E se seria possível, ainda, mesmo cada um pensando o tempo à sua maneira, ou dentro do seu objeto específico de tratamento, dentro da sua ciência, se seria possível encontrar um viés comum entre eles. Era essa a minha intenção. Por quê? Porque o tempo é algo que é trabalhado tanto pela ciência, quanto pela filosofia, quanto pela arte. No caso de Proust, vocês conhecem muito bem a sua obra Em Busca do Tempo Perdido, e depois a última obra é O Tempo Redescoberto. Né? Então, ele escreve nas publicações em português, por assim dizer, como é que eu diria a vocês, o tempo está lá como objeto a ser trabalhado, mas ele vai fazê-lo de maneira diferente, fazendo uma experiência. Então, o tempo faz parte da nossa vida, faz parte, digamos assim, do nosso dia a dia. Nós vivemos, em grande parte, em função do tempo. Né? Até o tempo meteorológico, o tempo da nossa vida, vivemos em função do passado, do presente ou do futuro. O tempo está aí presente. Eu estou tentando dar uma introdução para que vocês possam ir vendo qual é o móvel, né, desses autores, e que eu não estou pretendendo fazer nenhuma loucura, né, mas mostrar que faz parte da nossa vida. Então, eu li hoje um livro que é do Brian Greene, que chama-se O Tempo como liame do mundo. Né? E ele diz, para começar, ele diz o seguinte: olha, o tempo e o espaço são os dois conceitos fundamentais da nossa vida. O outro autor que vai começar também a discutir a questão do tempo, ele diz o seguinte, que ele havia, quando ele começou a trabalhar a questão do tempo, ele estava refletindo e olhando os livros que estavam na sua estante. E ele dizia assim, que esses livros fazem parte da nossa vida. As pessoas não leem, mas havia um livrinho que estava lá e que ele chamava a atenção e que ele quis, digamos assim, simplesmente verificar o que era. Era um livro de Camus, que era justamente sobre o mito de Sísifo, onde ele dizia que a questão mais importante que nós temos era uma questão sobre o suicídio
Ele perguntava por que se suicidar, qual é a razão do suicídio, qual é a questão mais importante para nós, que é exatamente a questão da vida. Então, nós temos que dar um sentido à vida. E as outras questões passam a ser secundárias. Vocês vejam, e entre essas questões secundárias estariam a questão do tempo e do espaço. Tá? Mas os cientistas, quer dizer, quando querem situar a nossa vida, seja no senso comum, seja na ciência, seja na filosofia, cada corpo se movimenta dentro do espaço e do tempo. Tá? Eu estaria trabalhando aqui a questão do século XX, mas se vocês analisarem bem, o tempo está presente desde a mitologia grega, né? Desde a origem, a preocupação com a origem das coisas, a teogonia de Hesíodo, né? Quando os filósofos se perguntam sobre a origem, então a origem está ligada não só ao começo ontológico de todas as coisas, como o início do mundo, o início de todas as coisas, ao princípio de onde todas as coisas estão. Mas quem vai tematizar o tempo como sendo uma questão fundamental é Platão. Na sua obra, o Timeu, onde ele está preocupado com a organização do mundo, e depois de mostrar como o mundo é organizado pela razão, ele chega à necessidade de estabelecer uma categoria que funcionaria como intermediário e que seria capaz, digamos assim, de aperfeiçoar a obra do Demiurgo. Quer dizer, ele não faz um corte, como se fosse um livro, faz o corte do tempo, porque ele não sabe como datar o início, digamos, dessa organização do mundo, e ele teria, mas era preciso que houvesse um tempo para que a organização se tornasse a mais perfeita organização das coisas. E o que é o tempo? O tempo, na visão platônica, o tempo é a imagem móvel da eternidade. Tá? É uma das questões difíceis do pensamento de Platão explicar o que é o tempo como a imagem móvel da eternidade. Vocês poderão um dia fazer essa leitura do livro do Próclo, onde ele fala, quando interpreta o Timeu de Platão, onde ele passa boa parte dos seus volumes de interpretação do Timeu, explicando a relação entre o tempo e a eternidade. Então, o tempo está ligando o tempo ao movimento, está ligando o tempo à eternidade, e é o tempo como alguma coisa o tempo foi criado para aperfeiçoar as coisas. Então, o tempo como criador. O tempo não necessariamente como destruidor, mas é aquele tempo em que a alma, em que as coisas vão se aperfeiçoando. Diferentemente de Platão, eu estou tentando colocar dentro de tudo isso uma visão para que vocês entendam a questão que eu vou trazer para o início do século XX. Né? Aristóteles, num dos livros, no quarto livro da física, da sua obra física, no capítulo 14 a 18, do capítulo 10 ao capítulo 14, ele vai estudar o tempo. A pergunta do Aristóteles existe isso aí que é o tempo? Ele fala, as pessoas do senso comum falam de uma maneira imprópria e inadequada do tempo. Há filósofos que falaram do tempo, então estava se referindo a Platão. Tá? Então é como se dissesse, o tempo existe, ainda que de uma maneira imprópria, mas ele existe. Mas resta definir o que é o tempo. Então, a preocupação da parte de Aristóteles em explicar o que é o tempo. Quando
ele diz, ele vai aos poucos, quer dizer, vocês se lembram quando eu disse o tempo é a imagem móvel da eternidade, então estaria em Platão ligando o tempo ao movimento, mas é o tempo, digamos, é o tempo cósmico, é o tempo dos planetas, como é que os astros estão, os planetas estão distribuídos ao longo da eclíptica, né? E o tempo está ali como algo independente, como, digamos assim, como as coisas se realizam, se aperfeiçoam no tempo. Então há uma ligação com o tempo. Mas Aristóteles, que trabalha com a questão da experiência, que tudo, quer dizer, o primeiro Aristóteles está trabalhando muito mais uma experiência, quer dizer, a natureza existe porque é algo óbvio, é algo patente, que os sentidos nos mostram que há uma experiência. Então, o tempo, ele diz, como é que nós percebemos o tempo? Ele liga tempo e movimento. Então, o tempo e movimento significa, em grande parte, eu não posso dizer que há tempo se eu não perceber uma mudança sensível. Então, digamos assim, como é que a gente percebe que o tempo passou? Olhem as suas fotografias, né? Vejam, às vezes a gente pode, puxa, como eu estava bem, ou às vezes, puxa, como eu envelheci, né? Quer dizer, eu costumo dizer que a gente, quando vai, o espelho da nossa casa é um espelho amigo. Ele nunca mostra as nossas imperfeições. Não sei se é pelo hábito de se olhar naquele espelho, todos os ângulos, né? Então a gente sempre se vê bem no nosso espelho. É um horror quando nós vamos, por exemplo, experimentar uma roupa num espelho, numa cabine de uma boutique, porque lá a gente percebe uma série de problemas, né? O rosto não está adequado, ou quando vai tirar uma fotografia, mas não é possível. Então, o que Aristóteles queria dizer? Que o tempo, eu só percebo o tempo se percebo que existe uma mudança e observo uma observação sensível. Mas ele dizia, o tempo, diferentemente de Platão, que poderia dizer que tempo é movimento, né? Que é uma imagem do movimento, ele dirá, não, o tempo não é movimento. Mas se ele não é movimento, ele é alguma coisa do movimento. E o que é esta alguma coisa do movimento? Então, definições várias, capítulos vão explicando, ele vai dizer, o movimento, o tempo é o número do movimento segundo o anterior e posterior. E ele vai se deter, quer dizer, não é um instante. Não é um instante, mas é através do instante que eu vou poder também trabalhar. É o instante, pode ser o agora. Digamos assim, são 4 capítulos muito interessantes para se explicar o que é o tempo. Mas o que eu quero dizer? Que ele mostra que o tempo existe, que o tempo está relacionado a movimento, está relacionado à percepção e está ligado a uma certa enumeração. Mas não é, digamos assim, ele não define exatamente o tempo. Ele define como sendo o número do movimento segundo o anterior e posterior, mas não diz é o agora. Porque o agora é alguma coisa instantânea. Então, o tempo, ele não deixa bem claro a questão da duração, mas já estaria ali tentando estabelecer uma certa continuidade, um certo contínuo do tempo, né? Quando ele termina a sua discussão sobre o tempo, não há uma discussão do lugar em Aristóteles, ele começa a dizer, se o tempo está ligado a alguém que percebe a mudança, se não houver um ser capaz de perceber a mudança, o tempo existirá. O que é o tempo? Quer dizer, o tempo está na dependência
de uma alma que o perceba, ou talvez de um ser senciente, ou não. Ele não resolve a questão, deixa como uma aporia. Mas ele vai dizer, mas o tempo do mundo existe. O tempo dos astros, o tempo dos astros que estão em movimento. Então, o tempo do mundo existe. Ele é independente desse tempo onde nós percebemos as mudanças. Né? Então, vocês vejam que aí já há duas maneiras de se considerar o tempo existe, é preciso clarificar qual é essa existência do tempo e de defini-lo. Então, a preocupação com a definição com a existência do tempo. E como é que nós experimentamos o tempo? Através de uma experiência sensível, de uma percepção do tempo. Só que, ao contrário de Platão, o tempo na visão de Aristóteles, é destruidor. O tempo destrói as coisas. São duas visões antagônicas do que é o tempo. Bom, cheguemos a Santo Agostinho. Vamos dar um tempo, pular um tempo e chegar a Santo Agostinho. Vocês vão ver depois por que eu estou fazendo esse percurso. Tá? Porque na visão de Russell, eu posso reencontrar Aristóteles e eu posso encontrar também Santo Agostinho. Tá? Santo Agostinho, então, nas Confissões, vai trabalhar a questão do tempo. Mas o tempo, quando Aristóteles nos pergunta quem criou o tempo, ele não se coloca essa questão. Ele simplesmente parte de uma constatação do senso comum de filósofos que o tempo existe. Não é uma maneira clara do tempo existir, mas o tempo existe. Então, ele não está discutindo a questão da origem. Porque no Timeu, o tempo é uma criação do demiurgo. Tá? E ele pode dizer, Aristóteles, que há coisas que existem no tempo e coisas que existem fora do tempo. Tá? Passando a Santo Agostinho, o tempo é uma criatura de Deus, é uma criação de Deus. E ele já volta a querer definir qual é a essência do tempo. Se me perguntam o que é o tempo, eu sei o que é o tempo. Se não me perguntam o que é o tempo, se não me perguntam, eu sei o que é o tempo. Se ao contrário, eu se pergunto, eu consigo, como é que se fala? Explicar, é ao contrário. Então, se me pede para explicar, eu não sei. Ou seja, ele diz que é uma coisa que tem uma existência misteriosa, né? E que é preciso, mas a cada passo dos seus capítulos, onde ele está trabalhando a questão do tempo, ele vai, evidentemente, resolvendo uma dificuldade, acrescentando outra, né? Mas sempre mostrando, olha, Deus criou o tempo. Mas o problema é saber a questão da medida do tempo. Já em Platão e Aristóteles, já havia uma maneira imprópria ligar-se o tempo a uma linguagem. Então, essa divisão do tempo em passado, presente e futuro, para eles era uma maneira imprópria do tempo existir. Eu não posso dizer. Quer dizer, o que existe? O passado não existe porque já era. O futuro ainda não existe, portanto, ainda não é. Só existe o é. Aí Santo Agostinho vai dizer, só existe, então ele vai redefinindo as maneiras de se referir a passado e futuro. Então vai falar do passado e do presente, do futuro, do presente e do presente e do presente. Mas haveria outra questão que seria trabalhar objetivamente o tempo. Há uma preocupação desde a antiguidade, vocês vão ver em todas as culturas uma preocupação com o tempo cronológico, o problema da medida do tempo. Como é que eu meço o tempo? Ele começou pelo Sol, né? Pelo movimento dos astros. Como é que eu posso medir o tempo? Né? Ele vai pouco a pouco mostrando, dizendo, o que é o tempo? É alguma coisa que existe ao lugar do tempo cronológico? O que nós temos no tempo?
Então, vamos no ano 2013, por exemplo. O que eu tenho do ano de 2013? Nós já estamos a 28 de junho do ano 2003. Tudo que antecedeu a essa data não existe mais. Tudo que vai para lá também não existe ainda. O que só estamos no dia 28 de junho? O que esse dia diz? Nós estamos faltando 7 minutos para 6. Tudo que veio antes não existe mais. O que não veio ainda não existe. Só existe um instante. Então o tempo não pode ser o tempo dos relógios, o tempo das técnicas, os objetos, o tempo do mundo não pode me dar, não pode me possibilitar medir o tempo. Então ele vai mostrar que o tempo é alguma coisa que se estende, e se estende na alma. Então, em ti, ó minha alma, eu meço o tempo. Então ele traz o tempo, enquanto Platão e Aristóteles trataram o tempo do ponto de vista objetivo, ele traz o tempo, que já Plotino já havia pensado nisso, o tempo como alguma coisa ligada a uma vida, à vida da alma, a um tempo psicológico. Isto em Santo Agostinho, o tempo passa a ser da ordem ontológica. Ordem ontológica e psicológica. Né? Então, em ti, ó minha alma, eu meço o tempo. Não que o tempo não exista. É lógico que também Santo Agostinho é um tempo da história, é um tempo, digamos assim, há um tempo, digamos, das eras geológicas, por exemplo. Ele diz que era uma pergunta fútil e inútil, era se perguntar o que fazia Deus essa criação? Que tempo era este? É uma bobagem perguntar-se isso, né? Porque Deus vive na eternidade. Deus é. Então é aquela ideia de um tempo presente, vivo, que está ali. Quero que vocês pensem bem que o tempo já tem ligado ao movimento, ligado à percepção, ligado ao tempo do mundo e ao tempo da alma. Então eu tenho o tempo do mundo é o tempo das coisas exteriores e o tempo da alma alguma coisa interior. É um tempo subjetivo, um tempo objetivo. Então já são as formas com que o tempo vai se delineando. Né? Quer dizer, e pensem na questão da vivência. Dando um salto maior ainda, nós vamos chegar até pensar não vou pegar Descartes, os autores que trabalham a questão do tempo, mas, por exemplo, pegar o Kant, por exemplo, na sua crítica da razão pura, onde ele trabalha na sua estética transcendental, o tempo e o espaço como duas formas da sensibilidade ligados à intuição. Então, o tempo está ligado a um eu penso, né? Não está ligado, como em Descartes estava ligado ao cogito, né? O cogito como, enquanto eu penso, logo existo. Se penso, logo existo, essa certeza é instantânea, então o tempo é instantâneo. E o grande problema de Descartes será como garantir a minha existência no tempo. Daí a Deus, para garantir a minha existência. Né? Então, já a partir de Descartes, de Kant, o tempo vai estando ligado a uma percepção da interioridade. Né? Não é alguma coisa... o tempo do mundo continua. Que aqui eu só estou fazendo um percurso dentro da filosofia e não estou fazendo um percurso dentro da ciência. Depois eu volto lá. Né? No tempo então, da filosofia, o tempo foi gradativamente sendo ligado já na filosofia moderna, depois no século mais adiante, no século XVIII, com Kant, a toda uma subjetividade, a uma interioridade. Né? E o tempo aparece como sendo a percepção interna e ligado necessariamente a uma forma de perceber as coisas
de uma forma a priori. Então, na percepção de todo e qualquer evento, eu tenho um tempo que é um a priori, que está lá presente. Na ciência, nós poderíamos ter um correspondente na visão de Newton, o Newton como falando de um tempo absoluto. Os tempos relativos são explicados a partir de um tempo absoluto que está lá como um fundo para fundamentar toda a existência dos tempos relativos. Tá? Bom, juntando, digamos agora, então, no domínio da ciência, no momento do Newton, que é, digamos assim, um dos pilares da mecânica newtoniana, tempo e espaço são dois absolutos. O tempo é um absoluto, o espaço é um absoluto, não há possibilidade de mudança, está lá como algo presente que lá está. Mas quando o Einstein pensa na sua... há um texto, um artigo dele naquela coletânea de ensaios, Como Eu Vejo o Mundo, há um artigo onde ele define os princípios da física teórica. Ele diz, quando nós queremos solapar uma dada teoria científica, nós temos que começar derrubando os princípios dessa ciência. É o que ele vai fazer em relação ao Newton, é o que ele vai fazer em relação às ideias vigentes da sua época, né? Então, o que ele ataca? Ele vai atacar os princípios absolutos e imutáveis de Newton, que são tempo e espaço absolutos, que são entendidos como aquilo onde os fenômenos, os meios, se eu posso dizer, como se fossem realidades, onde as coisas estariam presentes. Mas há toda uma discussão também para discutir se são realidades mesmo ou se são apenas conceitos. Quer dizer, volta, digamos assim, a questão que lá atrás já havia se colocado sobre a existência do tempo. O tempo existe, é um ente subsistente, é algo que existe, está ligado a uma realidade, ou é apenas uma criação do nosso espírito, da nossa mente? São questões que começam a aflorar no pensamento dos cientistas no início do século XX. Quando o Einstein começa a trabalhar, a discutir a questão do tempo e do espaço, e que ele vai trabalhar com uma quarta dimensão, que é o contínuo espaço-tempo. Vocês se lembrem que lá atrás, em Aristóteles, nós havíamos falado, não há o agora, e o grande problema para ele seria explicar o tempo como algo contínuo. Então, o instante poderá ser virtualmente representado pelos pontos, a linha pelos pontos, mas como uma possibilidade. Mas, na verdade, o que existe é a continuidade. Então, é como se fosse um contínuo matemático. E, da mesma maneira, o Einstein vai trazer o tempo, tracinho, ligado ao espaço, como um contínuo, e não necessariamente como um contínuo matemático. Não algo que fosse desvinculado. Quer dizer, o que ele percebe, o Einstein? Quando qualquer evento ocorre, ele ocorre tanto no espaço, mas junto a esse espaço no qual há a localização dos corpos, há também um tempo, há um tempo que está decorrendo. Então, eu não posso desvincular o espaço do tempo. As três dimensões cartesianas continuam existindo.
como é que fala? As coordenadas cartesianas, né? Continuam o volume, a altura, a largura, continuam existindo, e o tempo e o espaço estavam ali como existindo em separado na visão newtoniana. Mas ele não. Todo e qualquer corpo, quando está em movimento, ele está no espaço e é função, digamos, de um deslocamento no tempo. Então ele vai começar a rever, eu não vou entrar em detalhes sobre essas teorias científicas, que ele começa a rever, além da posição newtoniana, a mostrar que, para entender melhor os eventos, o que aconteceria, eu teria que explicar também os fenômenos eletromagnéticos e todas as teorias que estavam na época vigentes, como é que cada teoria que ele ia analisando e vendo se ela se manteria, se não haveria contradição, se haveria erros, como é que ele poderia tornar essas teorias reais, poderiam ser, digamos assim, aquilo que traduz realmente a realidade. Ele diz, buscar sempre o mais simples, mas se diria assim, mas nem sempre o mais simples. Buscar sempre o mais simples, quer dizer, através do princípio de simplicidade. Quer dizer, um dos princípios basilares da ciência é exatamente o princípio de simplicidade. Nem sempre a simplicidade para nós que não trabalhamos, né, com a ciência, nem sempre a simplicidade é tão simples assim, né? Como nem em filosofia, o óbvio não é tão óbvio quanto a gente pensa, né? Quer dizer, há toda uma coisa a trabalhar, a discutir e a fazer, né? Então, ele começa a reformular todas as teorias do eletromagnetismo da sua época até chegar à sua ideia de como é que a sair dos absolutos newtonianos para outros absolutos. Algum tempo atrás, eu tinha lido um livro que vocês devem ter uma publicação da Zaha, que é Espaço e Tempo, duas concepções gêmeas, onde ele diz que o autor, quando faz análise da teoria da relatividade, ele diz assim, quando se pensa nessa teoria da relatividade, sempre se pensa que, ao falar que tudo é relativo, que o Einstein teria derrubado todos os absolutos. E ele, o autor, diria, não, mas há um absoluto que ele não... Ele tirou os absolutos e trouxe para o campo da física outro absoluto, que seria a velocidade constante da luz. Então, ele vai mostrar como que o deslocamento dos corpos, né, no espaço se fazem de acordo com o tempo e o espaço. Ele queria mostrar, mas presente a esses deslocamentos, teria que levar em consideração a velocidade da luz. Então, a velocidade da luz passa a ser uma constante. Então, os movimentos são mais lentos ou menos lentos, mais rápidos ou não, em função da velocidade da luz. E esta questão o estava preocupando desde os 16 anos. Então, quando ele pensou assim, vamos pensar em alguém se deslocando com a luz ao mesmo tempo. O que acontece? Depois é como se dissesse, essa é uma forma de entender o problema. Quer dizer, a luz está, mas é como se ela fosse estática, estacionária, não pensando em nenhum momento que a luz estaria se deslocando. Ele e a luz se deslocando, né? Mas vamos supor agora que a luz está se movimentando. Ou eu posso estar me caminhando em direção à luz, ou então como ela vindo em minha direção. Então, o que acontece em cada um desses casos? Aí nós temos o que nós chamaríamos
de uma experiência no pensamento. Quer dizer, eu não preciso realizar a experiência, basta imaginá-la. Quer dizer, no caso de, se acontecesse isso, o que acarretaria? Ele vai mostrando como que, porque ele está dizendo, porque o Newton diria que o deslocamento de um corpo no tempo e no espaço sempre seria algo invariável. E o que ele quer mostrar? Que os movimentos de um corpo é sempre relativo ao ponto de partida, ao ponto de referência e a questão do observador. Então, dois fenômenos não realizados em condições distintas podem levar a resultados diferentes. E poderia se perguntar quem tem razão, quem não tem. Ele diria, ambos têm razão. Depende do ponto de vista da relação, o que está sendo levado em consideração. Então, ele vai reformular a noção do absoluto, aquilo que seria o invariável, ou melhor dizendo, até o invariante, aquilo que permanece, que é a finalidade da experiência realizada na imaginação, tem por finalidade chegar a algo que é invariável, manter alguma coisa, discutir a questão da identidade, da alteridade, que lá estão presentes. Quer dizer, o mesmo e o outro, é mostrar que a realidade, que aparentemente tem os mesmos aspectos, ela, quando analisada, vista, trabalhada, ela pode apresentar identidades e alteridades. Então, é isso que ele está fazendo. Então, o Einstein, não só no livro do Samose, ele diria, na sua interpretação da teoria da relatividade, que o Einstein cria um outro absoluto, que seria a velocidade constante da luz. Mas, nos livros, por exemplo, do Brian Greene, né, o tecido do cosmos, ele diria que há um outro absoluto na visão einsteiniana, que é o espaço-tempo, que pode ser também um absoluto. Então, é como se dissesse, a teoria científica, ela vai reformulando os seus conceitos e, para tanto, ela terá que realizar não só trabalhar com os conceitos, com toda uma teoria e rever os princípios desta teoria. E, para isso, agora, nesse momento, no século XX, já é a utilização das experiências no pensamento. Quer dizer, eu disse neste momento, no século XX, Galileu utilizou-se das experiências no pensamento. Se vocês lerem os dois grandes sistemas de mundo do Galileu, vocês lá verão que quando ele está estudando a questão do movimento, o experimentar a experiência, o realizar a experiência, sobretudo o movimento da queda de um corpo, que é, digamos assim, o movimento desde Aristóteles. Um corpo, uma pedra cai em linha na vertical, porque é propriedade da pedra, ela tem um peso que faz com que ela busque o seu lugar natural, que é o embaixo. Então, é este movimento. O Copérnico, quando modifica o centro de referência, ele pensa em termos do movimento, o mesmo movimento da pedra cai, mas agora é a pedra que cai no espaço, formando uma curva. Entendeu? A esse movimento nesse sentido. O Galileu traz a visão de Aristóteles, a visão de Copérnico, para estudar o movimento de uma pedra que cai do alto de um mastro de um navio, de um navio que está se deslocando em relação às margens do rio. Então, vai passando pelas cidades. Então, ele diz assim, quando a pedra cai,
ela está em movimento em relação às margens, ou as mercadorias que estão dentro do navio estão paradas ou estão em repouso em relação às margens. Quer dizer, então vocês vão vendo, ele vai jogando com todo, quando pensa naquilo que a gente aprendeu no colegial, quer dizer, o deslocamento, a queda de um corpo por um plano inclinado. Você pensa na fricção, na ausência da suspensão do ar. Então, o que você, cada caso que você está analisando, você vai vendo que necessariamente o movimento não se faz de formas distintas. Tudo isso vai ser aplicado pelo Einstein naquele livro dele sobre a evolução das ideias em física, que ele escreveu junto com Leopold Infeld. Né? Tem uma tradução portuguesa da Zahar sobre a evolução das ideias em física do Einstein. Né? Então ele vai, e aí aparece o Einstein descrevendo, às vezes, o pensamento dele, o movimento de um corpo naquela montanha russa que vai o deslocamento, né? Ele diz, como é que a ciência trabalha? É preciso seguir pistas, é preciso seguir traços. Gente, se eu passar, eu ainda tenho que dar conta de tudo. Entendeu? Ele vai, como é que se fala? É seguindo pistas. Então é como, quer dizer, quando as teorias existem, como ele estava discutindo os conceitos de espaço e de tempo, né? Ele estava seguindo pistas, colocando-se problemas, vendo o que é aquele problema, como poderia responder à realidade ou não. Então ele vai retomando todas as teorias do seu tempo e ele vai retomar a relatividade do movimento, já havia sido pensada por Galileu. Então ele faz exatamente a ideia de você pensar, imagine, por exemplo, um elevador, onde dentro do elevador eu tenho uma mulher com uma bolsa e ele está parado. Quer dizer, é como se ele estivesse no elevador parado, reproduzindo o navio do Galileu, trazendo para cá, e imagine o lenço caindo. O movimento do lenço está parado em relação ao movimento, em relação à bolsa, em relação à mulher, em relação àquilo está parado. Agora está o elevador em repouso. O que está em movimento em repouso? Agora vamos fazer girar a rotação. Está trazendo Aristóteles, Copérnico, Galileu, e está simplesmente variando as possibilidades, os casos da imaginação. O que acontece com o movimento? Depois isso vai para os que interpretam o seu pensamento, as viagens no espaço, como é que dos gêmeos que viajam, um está na Terra, outro está observando, e etc. Tem um livro do Paul Davies que diz o seguinte: uma senhora saiu ontem, deu suas voltas, como se fosse uma bruxinha, né? Andando, e chegou no dia seguinte. Ela saiu ontem, mas chegou no dia seguinte. Como é que isso foi? Foi uma viagem no tempo. Então, as possibilidades das viagens no tempo. Então, o uso da ficção. Quando Einstein, que inicialmente ele foi influenciado pelo pensamento de Ernst Mach, que pensou também que ele está discutindo, além do princípio da relatividade do Galileu, ele está pensando no princípio da relatividade. Quer dizer, como se dissesse, o princípio da relatividade não é pensado só pelo Einstein, mas ele vai fazer uma reinterpretação desse princípio, vai reformulá-lo para chegar à sua teoria. Então, o que ele faz? Quando ele tem influência do Ernst Mach, quer dizer, no início da elaboração do seu pensamento, é como se o Mach é o empirista. Então, a importância da observação, da experiência, da realização da experiência. Mas, pouco a pouco,
quando ele escreveu as suas autobiografias, as suas notas autobiográficas, também tem uma publicação das artes, estou fazendo propaganda não, é só para dar referência para vocês, né? Ele pensou o seguinte: como é que eu posso rever as minhas ideias? Será que eu vou revê-las da mesma maneira quando eu as concebi? Será que eu já não há uma decalagem no tempo, e com isto eu posso estar revendo, refletindo, reorganizando? Então ele diz assim: como é que eu penso? Aliás, ele diz assim: se você quer saber como um homem pensa, não olhe, não veja não o que ele fala, mas como ele age, né? Então o que ele faz? Ele simplesmente começa e ele vai identificar a parte da racionalidade, da teoria, de pensamento com a imaginação. Então, pensar para o Einstein é imaginar. Então, ele começa a duas experiências. Como é que eu passei a refletir? Como é que eu penso a realidade? Eu simplesmente, no meu, como é que se fala? Na minha questão epistemológica, há dois momentos na minha infância e na minha adolescência que me suscitaram pensar. Primeiro foi a bússola. Por que a agulha sempre aponta para o norte? E depois o teorema de Pitágoras. Então ele queria simplesmente explicar, sabia que ali estava algo verdadeiro, algo que não poderia ser modificado, mas que ele queria saber porque as aparências nem sempre são o que são. Então era preciso, por sua vez, ver o que estava por trás do fenômeno da bússola e por trás do teorema de Pitágoras. E com isso ele começou a valorizar a importância da matemática no seu pensamento. A ponto de dizer, e ele dá uma entrevista a um psicólogo que se chamava Adamar. Adamar mostra como é que ele pensa, e isso ele vai explicar não só filosoficamente, como também psicologicamente, como é que se constrói um pensamento, como é que se cria uma teoria científica, toda uma atividade criadora. É essa a finalidade. Então ele diz, eu tenho, pela matemática, eu tenho um axioma que funciona, que a partir desse axioma, como se fosse um triângulo, né? Embaixo havia o somatório de experiência. Então, como se dissesse, é a experiência que tem que, em última instância, realizar, validar aquilo que a razão já havia, que o pensamento havia estabelecido. E explicando o seu trabalho da imaginação, depois da imaginação criadora, ele diz o seguinte: os conceitos nada mais são do que livres criações do espírito, como jogos que se tem, que se faz, que se combina os dados entre si até chegar a um resultado. Isto em fruto, essa concepção do Einstein da atividade científica como criadora resulta, digamos, daquilo que ele aprendeu quando era jovem, quando era criança, que o seu professor incentivava, valorizava a criatividade, né? Quer dizer, e com isso ele trouxe depois isso para a sua obra. E vejam bem, o Einstein foi chamado, porque quando ele fala no tempo e no espaço como contínuo, a gente pensa que isso é criação dele, mas não.
é a criação do Minkowski, que era um matemático, que vai dar uma feição, uma caracterização matemática àquilo que o Einstein havia colocado. Então, o contínuo espaço-tempo é do Minkowski e não do Einstein. Bom, essas ideias do Einstein, quer dizer, estavam ali presentes no momento que o Russell está pensando. Há um texto naquela coletânea do texto do colóquio, terceiro colóquio de Oyamon, que é sobre Russell. E há um texto, um artigo de um tcheco que mostra que se deveria analisar a obra de Russell ou entender a origem do pensamento dele a partir das influências do movimento intelectual, científico existente na época do Russell. Então, Russell foi educado no momento do predomínio do cientificismo, do psicologismo, do historicismo. Ele foi para a universidade, onde ele recebeu essas ideias. Depois, ele vai a um segundo momento em que ele começa a receber as ideias dos neocantianos, de psicologistas que estariam dizendo a única ciência possível ou a única ciência capaz de explicar todas as ciências é a psicologia. Então, o modelo de cientificidade é a psicologia. Até aqui eu não trabalho. Por que se caiu no cientificismo? Por quê? À medida que a ciência, a matemática, a física foram ganhando resultados, tudo se deveria explicar pela física. Então, é a física, a matemática deve servir como modelo de cientificidade. A matemática, porque como não está dependendo da experiência, os seus conceitos são a priori, estão lá na base, no fundamento das coisas, ela vai explicar a realidade. Então, ciência é a ciência do universal, do rigor, da exatidão. E o modelo de cientificidade das ciências naturais, depois, e tendo como fundamento a matemática, porque eu não entrei em detalhes, mas de todos esses autores, a gente vem vendo que a fundamentação é dada pela matemática. Aristóteles foge dessa linha, porque ele dizia a natureza não pode ser explicada pela matemática. Tem que ser explicada exatamente por princípios ontológicos, pela observação sensível, pelo aquilo que é a natureza, mas jamais seria pela vida. Por quê? A matemática não me dá, até pode falar, os matemáticos, o ente matemático está nas coisas, mas tem que ser retirado das coisas através da abstração. Então, a matemática não pode me dar a natureza no seu dinamismo, na sua vida. Então, não posso explicá-la através da matemática. Né? Platão usa da matemática, a todos os princípios platônico-pitagóricos vêm fundamentando as ciências. Copérnico utiliza da matemática, Galileu, Newton, todos eles, o Einstein, estão valorizando a matemática, né? E deixando de lado a experiência. O Russell ele foi matemático, filósofo, e, ao mesmo tempo, ele vai também estudar a psicologia, dedicar-se às ciências da natureza. Então, ele é um lógico, é um matemático. Então, toda a ciência para ele, as suas primeiras obras,
estão pautadas no modelo matemático, numa lógica, mas ele está dentro daquele espírito de fundar a ciência pela uma fundamentação matemático-lógica. Mas como ao predomínio do cientificismo e a matemática, né, depois, no momento em que ele está vivendo, a matemática começa a ser questionada, a lógica passa a dominar, a fundamentar-se, é o momento do aparecimento das geometrias não euclidianas. Então começou-se a perceber que a matemática nem sempre era o domínio do imutável, do indemonstrável, do domínio dos axiomas. Muita coisa dentro da matemática precisava ser fundada. Então ela não poderia ser apenas o rigor, ela não poderia ser um modelo da exatidão, do rigor. Seria preciso então buscar uma outra forma de fundamentar. Então no século XVIII nós temos o trabalho do Tilsley, que faz uma distinção entre ciências da natureza e ciências do espírito. As ciências não explicam, as ciências explicam, ao passo que as ciências devem, as ciências humanas ligadas ao homem, devem compreender. Então é preciso métodos distintos para as ciências da natureza e para as ciências humanas, né? Gente, vocês querem que eu pare um pouco? Querem parar? Não posso ir? Tá, então vamos embora. Então as ciências começam, então é o momento da valorização aos poucos. Se ciência é aquela que deve explicar tudo, os resultados de tudo, por que também não fazer das ciências do homem um modelo de cientificidade? Então é por isso que cai no momento da adolescência, da época de formação do Russell, a valorização, e os neocantianos, a valorização da psicologia. A única ciência capaz de explicar, tudo deveria ser explicado pela psicologia. Mesmo a lógica tem raízes psicológicas, o sociológico, o psicológico. Então, explicar tudo em função da psicologia. Então, o Russell está no momento em que a ciência, digamos assim, entre aspas, é a psicologia. Então, no primeiro momento, ele também tem, se a matemática não é tão válida, tão exata, se a psicologia também pode apresentar seus problemas, por que não fazer da filosofia uma ciência rigorosa? Foi o que ele escreveu, um ensaio sobre a filosofia como ciência estrita e rigorosa. Mas para isso, se fazer ciência implica em método, a ciência exige uma metodologia, da mesma maneira a filosofia terá que ter um método. Então ele vai criar um método que é o método fenomenológico. Neste método fenomenológico, a intenção dele é fazer uma psicologia fenomenológica. E há um texto do Maurice Merleau-Ponty sobre a fenomenologia das ciências humanas, onde ele explica como é que a ciência, a psicologia, Russell se posiciona contra a psicologia científica. Por quê? Porque a psicologia científica estuda os fatos. Mesmo a introspecção, a interioridade, se ela quer ser ciência, precisa necessariamente também estudar a interioridade do ponto de vista científico. E aí estava o nogórdio da ciência, das psicologias intimistas, porque como traduzir numa linguagem de quantificação aquilo que é do domínio, que não pode ser, que é do domínio do inobservável. Quer dizer, a psicologia se torna a ciência do comportamento, da conduta. Então a questão mas a psicologia está trabalhando
a conduta, está buscando ser a ciência, mas o que a filosofia pretende é mostrar que aquilo que a ciência física faz, a ciência psicológica faz, a sociologia, a história, são ciências de fatos, estão ligadas a algo que é do domínio do concreto. E ele quer fazer uma ciência que extrapole, que possa partir do concreto, do empírico que está aí, e o seu lema é a volta às coisas delas mesmas, mas é preciso entender o que são essa volta às coisas delas mesmas, porque há nele uma ligação entre realismo, idealismo, empirismo, mas a volta às coisas delas mesmas não é a volta daquilo que é o fato exterior, a realidade exterior, mas é aquilo que está na consciência. Como é a consciência, ele volta para uma psicologia, a psicologia fenomenológica, que é aquela que vai estudar como as coisas existem para nós, como elas são vistas para nós, como somos nós que damos sentido às coisas. Então, o que ele está trazendo, quer dizer, é um mundo visto por nós, percebido por nós. Então, é a valorização é como se dissesse, a imagem pode ser trabalhada pela psicologia científica, pela psicologia do comportamento, como alguém percebe o que acontece na psicologia, mas, ao mesmo tempo, eu quero saber o que é imagem. O que ele pretende não é dizer quais as condições nas quais nós percebemos as imagens, nós representamos as imagens, mas é simplesmente o que é uma imagem, o que é uma emoção. Isso ele vai trazer para o domínio do tempo e da experiência. Então ele quer dizer, como mostrar que a nossa experiência das coisas é uma experiência temporal. Quando, no livro, as lições internas, as lições sobre a consciência interna do tempo, ele na introdução diz o seguinte: a questão do tempo sempre surgiu do entrecruzamento entre psicologia descritiva e teoria do conhecimento. A psicologia descritiva, por quê? Porque a psicologia científica descrevia. Ela não justificava, ela não explicava. É descrever os fatos, mas de uma forma científica. E o Russell, na sua formação, quando ele já está se preparando, fazendo suas teses, ele tem contato com Brentano, que era um psicólogo, que escreveu um livro, A Psicologia do Ponto de Vista Empírico. E Brentano analisava os vividos psíquicos tendo um embasamento físico-psíquico. Então, é como se analisar os vividos da consciência seguindo o modelo das ciências. Inclusive, na sua tese de habilitação, ele dizia que a psicologia só poderia ser psicologia ou a filosofia se tomasse como modelo as ciências naturais. E ele faz uma psicologia descritiva. Ele se preocupa com os vividos, mas os temas que ele vai trabalhar não são temas intimistas, mas são influenciados por outros psicólogos sobre os sons, sobre as cores. Descrever, como eu diria a vocês, o que acontece, como é que quando nós ouvimos um som, descrever tudo que se processa nessa atividade de ouvir um som. Então, a descrição dos conteúdos, a descrição do que são as cores. E depois o Russell vai fazer a distinção entre
sentir uma cor, perceber uma cor, e ele liga a sua psicologia, a sua filosofia deveria estar ligada a uma intuição, a uma percepção. E um dos sentidos da consciência é perceber, é intuir, é trazer isto para a minha percepção. E a consciência será para ele o que distingue a consciência, que ele teria sido influenciado por Brentano. A consciência ela é intencional. Toda consciência é consciência de. Eu estou tentando trazer o Husserl, que ainda é das investigações lógicas, o Husserl das lições sobre a consciência interna do tempo, mas é nas ideias, por volta de 1913, quando ele faz essa distinção entre a psicologia científica, deixando mais claro a distinção entre a psicologia científica e a psicologia fenomenológica, ele já começa a trazer a questão da intencionalidade da consciência. Embora a intencionalidade da consciência já esteja lá presente quando ele está estudando a questão do tempo. Tá? Então, quando ele, na introdução, ele está dizendo, eu vou trabalhar a questão do tempo, e ele toma como ponto de partida Brentano, Stumpf, que teria sido seu professor, e também vai mostrar parte, dizer assim, quem que ele toma como ponto de partida da sua reflexão sobre o tempo? Santo Agostinho. Né? Então, por quê? Porque ele está tomando Santo Agostinho, os aspectos do tempo, as dificuldades, o tempo como um mistério, é tentar dizer o que é o tempo e essa dificuldade toda, porque o que ele está pretendendo é fazer uma análise fenomenológica do tempo. Tá? Essa análise fenomenológica do tempo, para ele, então, não tem que analisar o tempo enquanto objetivo, que é o tempo da consciência ingênua, da consciência que ele chama de ingênua, que é a consciência do senso comum, que é a consciência da ciência. Né? Por quê? Ele coloca que há uma necessidade, ele não deixa bem claro nesse livro, a necessidade de fazer uma redução, que ele vai fazer depois no seu método, como chegar às essências, porque o que ele pretende agora não é estar discutindo a existência do tempo, ele não está colocando em questionamento a existência do tempo, ele apenas quer saber qual é a essência do tempo. E a essência do tempo é o retorno à coisa ela mesma, que é o tempo. É o tempo nele mesmo, mas tal como ele é visto pela consciência. A utilização, digamos assim, de Santo Agostinho, a preocupação dele, dá a impressão assim, por que ele recorre a Santo Agostinho? Porque com Santo Agostinho trabalha o tempo do ponto de vista da interioridade. A interioridade para ele são os vividos da consciência. É o tempo imanente à consciência. Né? Então, por isso, ele está seguindo Santo Agostinho. Por outro lado, quando ele diz Santo Agostinho colocou em xeque o tempo do mundo, eu não meço o tempo a partir pelo tempo do mundo, ele vai também trazer o tempo que eu tenho que estudar, é o tempo dessa interioridade. Quando Santo Agostinho falava das formas do tempo, no presente, no passado e no futuro, e tudo é a partir do presente, o Husserl também trabalha, é o tempo presente, é um tempo, mas agora não está tomando o tempo, não está falando de uma maneira imprópria do tempo, mas agora é falar do passado, é falar do presente, é falar do futuro, como é fazendo parte da nossa temporalidade. Como, por exemplo, ele vai falar do fluxo dos vividos
E esses fluxos do vivido é como se tivesse ao presente, e este presente, aos poucos, ele vai se escapando, vai caminhando para o passado, como ele podemos depois fazer uma expectativa em relação ao futuro, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, que eu ainda quero entrar do Proust, né? Mas ele enfatiza o presente, e depois ele vai valorizar, vai falar, ele toma para analisar o tempo, ainda que ele esteja trazendo o tempo para a interioridade, para a consciência, os fluxos dos vividos da consciência, ele vai, os exemplos que ele dá, ele vai trazer o tempo, analisar o tempo em função das cores, dos sabores, dos odores, da melodia, da afetividade, como fazer assim, o tempo está inserido em todos esses, nós temos um tempo das nossas emoções, como as nossas emoções duram, como que a percepção de uma cor, ela implica também numa temporalidade, implica no esvaziamento e depois ao mesmo tempo num preenchimento. Então, no fundo, quando ele está buscando a essência do tempo, e que ele fala o retorno, não, ele não coloca esse lá, o retorno, eu estou pensando em termos do retorno às coisas nela mesmas, o que é o tempo, ele está simplesmente trazendo esse tempo para não só para a essência, mas ele está buscando um invariante, a essência é um invariante. Então, da experiência do tempo, quando ele está falando em termos de cores, dos modos, das figuras do tempo, como é que o tempo implica num contínuo, este contínuo é um contínuo matemático, dada a sua formação de matemático, da filosofia, ele está trazendo isso. Então, o tempo, ele está buscando o retorno às coisas nelas mesmas, é a busca de um invariante. E o que ele faz no seu método, a primeira fase do método é o que se chama de uma redução eidética. Então, é você partir do fato para a essência, né? Toda coisa tem a sua essência. Então, o tempo tem a sua essência. Então, quando analiso objetivamente o tempo da ciência, o tempo do senso comum, eu estou na base desse tempo, eu tenho aí exatamente a essência. Diferentemente de Aristóteles, que havia e chegava às ideias por generalizações sucessivas, por graus sucessivos de abstração, ele, ao utilizar da intuição, ele parte daquilo que é empírico, que está aí, para aquilo que é em carne e osso, para chegar às essências, através da intuição. Então, a intuição é estar na presença do objeto, é ter a evidência, e o Husserl está visando a questão da evidência. Quer dizer, se antes, depois ele vai escrever as meditações cartesianas, onde ele diz que Descartes estava no caminho certo, na medida em que duvida, em que tem um método, mas Descartes errou num ponto. Ele não levou até as últimas consequências o seu método, porque a evidência, além de ser absoluta, de ser realmente inquestionável, ela deve ser apodítica. A apodítica significa não pode haver absolutamente nenhuma dúvida. Então, o que ele quer fazer, na redução fenomenológica, exatamente é chegar ao eidos, e a forma, essa forma é a busca dessa unidade, porque o tempo, os vividos da consciência, no seu fluxo, eles têm uma multiplicidade, uma identidade, uma alteridade, mas é preciso buscar aquilo que é o tempo. Qual é a unidade? A consciência é essa unidade que se busca no fluxo do vivido. Então, é isso que ele está buscando, isso é que vai me dar a essência do tempo, né? Então, ele vai, mas ao mesmo tempo ele está, ao analisar o tempo, enquanto, sob a percepção de cores, sabores, da afetividade,
do lado da racionalidade, das emoções, etc., ele está buscando, fazendo experiências no tempo. Ele está simplesmente também utilizando essa variação, essa experiência no pensamento. É o que ele faz. Então, ele tem aqueles exemplos, ele dá exemplo das ideias diretrizes para uma fenomenologia, onde ele pensa a percepção de uma macieira em flor. Então, vejam a macieira simplesmente nas suas várias fases. Ela vai crescendo, ela vai tendo flores, frutos, ela vai na primavera, no inverno, mas eu tenho o que é a macieira, porque as coisas nos aparecem para ele através de esboços, de percepções. Então, é a ideia da totalidade. Então, eu estou buscando nessas variações, nessas imaginações, aquilo que permanece. E a essência é esse eidos, é este invariável, tal como na matemática, quando o Einstein está buscando o que é o tempo, ele está buscando também o invariante, aquilo que lá permanece, né? Então, vocês vejam aí, eu posso fazer uma experiência no pensamento, tanto no pensamento do Einstein, quanto há uma imaginação criadora, há uma criação no pensamento científico, como ela se faz, através da imaginação criadora, e quem depois vai trabalhar isso, depois do Russell, é o Bachelard, né? Depois nós temos também, que faz isso tanto no domínio da poética, quanto no domínio da ciência, e o Russell traz isso a partir da variação idética, da variação imaginária, que ele faz isso. Para dar uma ideia para vocês como é que ele vai perseguir isso, é possível a gente estabelecer uma análise entre matéria, aliás, em movimento e experiência no Galileu, no Einstein e no Russell. O Russell, aquilo que eu passo para que é o movimento da queda, do navio, das várias possibilidades do que está em repouso, o que está em movimento do Galileu. Depois, no Einstein, a partir daquilo que ele faz com os elevadores, ou as viagens, né, junto com a luz, ou a luz aproximando-se, ou a luz vindo. Então, várias experiências no pensamento. O Russell escreveu um opúsculo que aparece nas obras não publicadas do Russell, que faz parte das Husserlianas, A Terra Não Se Move. É o título da obra. Quando se fala A Terra Não Se Move, isso já é do último Russell, porque o momento que eu analisei para vocês ainda é o Russell que vai fazer da filosofia, que quer fazer da filosofia a ciência, a forma de saber que fundamenta todas as ciências, sejam as ciências da natureza, sejam as ciências humanas. Então, uma valorização em cima da subjetividade, do que ele vai chamar de subjetividade transcendental, que é a consciência, né? Mas quando ele escreve as meditações cartesianas, ele termina a quinta meditação, creio eu, chegando até o ego. Quer dizer, primeiro, na primeira meditação, ele critica a Descartes por não ter levado a sua dúvida até a última consequência. Quando ele está criticando o senso comum, o que a ciência faz, ele chama tudo isso de atitude natural. É preciso que a atitude natural, a ciência, enquanto atitude natural, não coloca em dúvida a existência do mundo. Não é que ele não esteja colocando em dúvida a existência do mundo, a existência do tempo objetivo. O que ele quer fazer é dar sentido ao que é o tempo, como ele aparece na consciência. É esse significado que o tempo tem
na consciência. E então, quando na quinta meditação ele diz, vai chegar ao ego, tem que ser o ego puro, o ego transcendental, ele diz, tu coloca-se, como é que se dá a intersubjetividade? Então, ao colocar o problema da intersubjetividade, coloca-se a questão do outro. Como é que eu posso conhecer o outro? A não ser a partir do que eu sou, de mim mesmo. Então, o ego husserliano, o ego transcendental, nada mais é do que uma mônada de Leibniz. Então, fechado em si mesmo, e aí ele cai na visão dos seus discípulos como um idealista. Há um idealismo no seu pensamento e ele é criticado. Vai ser criticado por seus alunos, Sartre, Heidegger, Merleau-Ponty, Levinas, e entre todos os outros vão se colocando em nome de fazer deste ego encarnado. E aí ele escreve a Crise das Ciências Europeias, onde ele vai, o fundamento da ciência é um pré-reflexivo, é algo que ainda não foi pensado. Porque quando ele critica Descartes, o ego, ele está simplesmente pedindo, olhe para como se dissesse, olhe para o ego e veja que esse ego que parece tão evidente, tão claro, na sua clareza como princípio fundante das ciências ou da filosofia, ele não é tão claro, não é tão distinto. E então é preciso trazer um pré-reflexivo que ele coloca como o mundo da vida. Então ele vai daí, depois ele começou com a filosofia da aritmética, e depois ele vai, praticamente uma das suas últimas obras, é a Origem da Geometria, que tem uma longa introdução. A introdução é do Jacques Derrida, que é muito maior do que o texto do Husserl, onde ele discute a idealidade da ciência, a idealidade, a historicidade da ciência, o modelo, e aí ele coloca todo o problema da temporalidade. Então, nós somos seres temporais. Então, o que o Husserl faz ao trabalhar a questão do tempo é fazer uma experiência do que o tempo está visando, através do seu método, dessa variação eidética, fazer experiências no tempo e analisar a vida da consciência. Mas, voltando à ideia da experiência no tempo. Então, quando ele escreve A Terra Não Se Move, nos primeiros parágrafos, ele dirá que ele sabe, como copernicanos que somos, ele não duvida que Copérnico, aquilo que fez e concebeu o movimento da Terra, que é isto, que é válido, mas ele quer falar da Terra não no sentido do astro, do planeta que está em movimento, mas simplesmente da Terra como solo originário. Porque quando ele está buscando o tempo como o que é o tempo, o retorno ao tempo da consciência, é como o sentido originário do que é o tempo. Então, aquilo que funda, é o tempo da consciência, é o tempo que funda tanto o nosso tempo, daquele na qual nós vivemos, como o tempo da ciência. Então, é o tempo originário que ele está buscando. E lá ele vai buscar a noção originária de tempo e vai mostrando como se ele fosse a experiência. Imagine que você está aqui no IFIX e que o IFIX está no centro da cidade, no Rio de Janeiro, e vai ampliando o espaço até você chegar nas galáxias. Então ele vai mostrando os corpos se movimentando, trabalhando, e aí fica bem claro que é a ideia de que ele começa a trabalhar a questão do corpo, da corporeidade. E ao trabalhar a questão da corporeidade, aquela ideia que às vezes dizem que é de Merleau-Ponty, que é aquela ideia da sinestesia, que você coloca uma mão sobre a outra e que você sente, você não sabe quem é sujeito, quem é objeto.
do corpo. Então, como por exemplo, quando nós entramos num carro, então ele está fazendo todas as experiências no pensamento. Como é que você entra, aquela ideia que a gente tem na física, na realidade, quando a gente vê um movimento, um trem está parado e um trem está em movimento, você também se coloca em movimento, né? Aí ele também faz a mesma coisa no carro. Como que aí você, na imaginação, você vê, você está sentado dentro de um carro, você vai começar a perceber todas as partes do carro se movimentando e sentindo isto no próprio corpo, né? Aí ele diz assim, vamos além, o voo de um pássaro numa árvore, que é o Russell é um autor, gente, pesado, é um autor dificílimo, é um autor que é um Aristóteles da vida. A gente tem de um lado a beleza, a poesia de um Platão, do outro lado um Aristóteles, que a gente aprende. Agora, Aristóteles é necessário que a gente aprenda, Kant é necessário que a gente aprenda, porque nos ensina a pensar, a trabalhar e a refletir. E Russell é necessário. Quer dizer, é lógico que o Heidegger é muito mais bonito, muito mais poético, né? A parte poética do Heidegger, mas o Russell é um pensador que nos ensina a pensar, a refletir, a argumentar, né? Então, a ideia é o voo do pássaro, quando ele vai dizer que ele está observando o voo do pássaro. Evidentemente, ele se coloca no lugar do pássaro, até dizer, eu sou o pássaro em voo. Entendeu? Porque como ele está simplesmente trazendo aquele voo originário, a questão da sinestesia. Então então não é um eu apenas essência, mas é um eu encarnado, que pode se transportar no outro movimento, que é o movimento do pássaro. Bom, vamos um pouquinho para o Proust. Vocês aguentam ainda um pouquinho? 7 horas. Só algumas pinceladas. O Proust é da base... Pode-se fazer uma análise fenomenológica do Proust, que escreveu, então, a sua obra Em Busca do Tempo Perdido. Passa, aparentemente, muitos anos tentando recuperar o tempo perdido. É um tempo sofrido, é um tempo, e às vezes a gente vai lendo o texto do lado a côté de Swann, que a gente vai vendo como é que ele vai dividindo o tempo, o dia, da noite, das horas, etc. E ao mesmo tempo, ele é como se fosse uma obra onde você não deixa bem claro, quer dizer, você pode distinguir o autor Proust do narrador e do personagem. Então, ele aparece sobre 3 figuras, né? E é num tempo, por exemplo, assim, que é um tempo que não poderia ser qualquer tempo, como se ele, tal como lá na mitologia, ou no mito do Tibeu, o Demiurgo faz um recorte, ele está ali também fazendo um recorte naquela narrativa, naquela ficção que ele vai colocar no seu tempo, né? Há muito tempo eu me deitava cedo, então você não sabe há quanto tempo, quer dizer, qual era este tempo. É o tempo, eu costumava me deitar, é o tempo da infância, é o tempo em que ele está adulto, é o tempo em que ele está agonizando, qual é o tempo que ele está ali relatando. Então ele vai relatando as suas... É um romance também, pode ser visto do ponto de vista psicológico. Aliás, né, quer dizer, os 3 autores, você pode fazer uma análise dos 3 autores a partir de uma via psicológica. Quer dizer, tanto o Einstein, quer dizer, pensar nele, quando eu citei o exemplo do Adamar, que é um psicólogo que analisa como é que ele pensa, como é que ele estrutura. Então, ali pode ser psicológico. O Russell, na sua relação com a psicologia,
fazendo da filosofia, até na crise das ciências europeias, depois ele faz a tarefa da filosofia, quer dizer, as várias nuances dele com relação à psicologia, a crítica que ele faz ao psicologismo, depois ele endossando a psicologia, depois novamente fazendo da filosofia uma psicologia fenomenológica. E o Proust pode-se fazer uma análise filosófica, mais psicológica também, ou inteiramente literária do pensamento de Proust. Né? Mas é possível fazer uma análise fenomenológica do Proust, que vocês podem ler isto no Ricoeur, Tempo e Narrativo, no volume 2, e há os autores franceses que fazem o tempo reincorporado do Proust. Ele faz uma análise inteiramente fenomenológica do que é o tempo. Né? E outros autores, né, quer dizer, se preocupam em mostrar os aspectos se ele está fazendo, quer dizer, como é que ele está fazendo uma contraposição entre uma aristocracia, um romance de costumes, os aspectos sociais, culturais da sua época, os aspectos históricos, mas também está fazendo uma análise psicológica de cada um dos personagens, lembrando, descrevendo, assim como o Einstein, Russell, podem fazer descrições pormenorizadas dos fatos que estão analisando, do que é o tempo, né, fazendo uma psicologia descritiva, teoria do conhecimento deles. Agora que eu me lembrei, quando Einstein fala do meu credo epistemológico, que é aquele que ele fala da sua, quer dizer, tem uma teoria do conhecimento também, do pensamento do Einstein. Então, ele pode fazer, você estava analisando, né, uma sociedade, as cidades, toda uma infância, toda uma evolução, uma maturação de ideias, quer dizer, como é que ele vai amadurecendo essas ideias, como pode ser também, do ponto de vista fenomenológico, uma experiência no pensamento. Porque você vai, como é que se pensa os fatos, as lembranças dele na infância, na adolescência, depois como adulto, as viagens, os seus amores, todos os fatos que ele vai analisando. Mas, por exemplo, o Deleuze analisa Proust e os signos como se fosse que o livro de Proust, ao tratar do tempo, não seria um livro que trata do tempo. Está muito mais preocupado em a aprendizagem dos signos. É uma discussão sobre a verdade, se aquilo corresponde ou não à realidade. O Ricoeur analisa do ponto de vista da narrativa, né? Quer dizer, como é uma ficção, que é uma ficção que você cria. Então, analisando, por exemplo, tanto o Einstein quanto o Russell falam em ficção e não em fantasia. Tá? Porque a fantasia é que cria coisas que não existem. A ficção pode criar coisas que existem. Tanto em cada um deles eu posso falar de um pensamento criador. Então, há uma atividade criadora da imaginação nos três autores. E no livro eu acho que é Richer, que ele analisa, ele analisa bem o momento da Madeleine, que é o sorver, né, o bolo no chá. Então ele diz, já quando ele
Dizem, quando Proust escreveu o primeiro volume, ele já tinha escrito toda a obra. Quer dizer, ele aparentemente estaria descrevendo passo a passo o conteúdo de cada etapa da vida do personagem, né? do narrador, e o narrador refletindo, o autor, né? Mas ele ali estaria no primeiro volume, quando ele do Côté de Chestuan, ele está, quando ele sorve a Madeleine, é como se toda uma Combray viesse à tona, todo mundo viesse à tona, né? Esse autor, que é um fenomenólogo, ele diz o seguinte: na verdade, a sensação de sorver, de colocar o biscoito no chá, por si só é um fato insignificante. Entendeu? Não poderia ser, mas o que é que significaria para o Proust, para nós? Qual é o significado do chá? Por que o mundo se abre para nós? Por que todo um passado vem à tona? Qual o sentido desse passado para ele? Porque o Russell está trabalhando o presente e como vai voltando a retenção das melodias. Então, o exemplo desse passado, tanto em Proust quanto em Russell, vocês podem encontrar exemplos das músicas, dos tons. A música é ocasião para que você lembre fatos, que você se coloque, chegue ao significado de alguma coisa através das melodias. Isso ele faz tanto lá nas lições, quanto na obra de Proust. Então, é como que, ao ouvir e aí você pode, ao ouvir a música, pode não só ser uma forma de reencontrar o passado, mas também é uma forma de valorizar o que é arte. Então está lá presente, quer dizer, você pode separar os aspectos filosóficos, psicológicos e a criação artística dele. E ele também está preocupado, quer dizer, quando ele... não é uma discussão, e no caso o Deleuze dizia, e ele próprio dizia, o Proust, não é através da memória voluntária que eu vou recuperar o passado, né? Então, por exemplo, e isto aparece na análise do Russell, nas formas do tempo, não é a retenção que é o passado, que à medida que você passa do presente e você vai, o passado, o presente já vai caminhando para o passado, ele vai se esvaindo. Então, é a forma que você vai retendo. Então, eu posso fazer isso com a música, né? Quando tem uma segunda fase, que é a da recordação, da lembrança, onde entra a racionalidade. Então, quando o Proust liga o passado ao que é o passado, ao que é ele, a essência do passado, ele seria, creio eu, aí eu teria que estudar isso mais com calma, o que é essa retenção do que seria a memória involuntária, aquela que vem. Quer dizer, quando ele sorve simplesmente o chá, ele simplesmente teria uma memória involuntária, que isto faria com que as coisas viessem à tona. Então vem toda a infância, os campanários, as cidades, quer dizer, são vários momentos da memória involuntária. Então, quando ele está chegando, esperando a duquesa de Guermantes na biblioteca, ele está simplesmente se lembrando o fato, aí é o tempo redescoberto. E aí não é o mundo que vem à tona, é simplesmente o tempo.
Então, é voltar às coisas elas mesmas. Tá? Eu acho que vocês me desculpem, eu fui além do que devia, mas pelo menos para dar uma ideia, porque são 3 autores, eu pretendia, né, ligar e mostrar que é possível fazer uma pesquisa sobre ângulos os mais diversos, e à medida que eu ia estudando nesses vários dias, eu ia vendo as várias formas de se fazer uma pesquisa, de se fazer uma análise. Quer dizer, então, a introdução, eu acho que eu não vou acabar de explicar para os meus alunos a introdução, porque cada vez eu vou lendo, relendo, encontrando mais temas, ligando para poder chegar àquilo que a gente pretenderia. Mas eu pretendo chegar lá. Alguém quer fazer alguma pergunta e eu não dei tempo a vocês, não abri. Desculpa, eu falei demais. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês a oportunidade de voltar à casa que foi minha, né? O que ainda é minha e na qual eu me sinto aqui. Né? Nós agradecemos a sua generosidade em partilhar com a gente o seu conhecimento tão vasto desses 3 autores tão densos. Tá? E essa história da Madalena do Proust foi muito interessante, que ele chega ao tempo em si, né? Chega ao tempo em si. É abertura ao mundo e ao mesmo tempo você de andar, está caminhando, né, no chão, né, e ele vai também percebendo, tem lembranças de Veneza, das músicas, ele vai se lembrando de tudo, da praia, de Baalbek, de tudo, entendeu? Ele vai. É pena que eu me estendi demais na ciência, né, e depois do Russell e deixei o Proust um pouquinho de lado, mas não dá para falar tudo, é muito extenso, é muita coisa.